meus amores? Tudo certinho por aí? Espero que esteja tudo bem, tá? Então, no vídeo de hoje, eu e a Bárbara vamos ensinar pra vocês figuras de linguagem. Não se assustem, não fiquem nervosos, tá bom? Porque, como sempre fazemos aqui no canal, a gente passa pra vocês o nosso conhecimento da forma mais clara e mais objetiva possível. Tá bom? Fazendo assim com que todo mundo aprenda e todo mundo tire um 10. Vamos lá com a gente? Então, a primeira figura de linguagem que veremos é a personificação. Ju, e o que é personificação? É quando atribuímos a seres inanimados características de serem animados. Por exemplo, quando a xícara fala, quando o banco anda, né? E vemos muitos exemplos em desenhos infantis, em filmes. No filme da Alice no País das Maravilhas tem demais, minha gente, principalmente na hora do chá. E aí, em frase, Ju, diz uma frase pra gente, né, como a gente sempre faz. Que o vento beija meus cabelos, a onda lambe minhas pernas. E nós sabemos que o vento não beija e que a onda não lambe, não é mesmo? Em seguida, veremos o eufemismo. E o que é eufemismo? É quando nós tratamos de suavizar uma ideia. Uma ideia que, se ela fosse dita assim de uma forma tão brusca, tão nua, ela causaria uma situação muito desagradável, né? E aí, exemplo disso. Fulano partiu dessa para melhor, ao invés de dizer fulano morreu, assim, né? Tão direto. Ou então, você está faltando com a verdade, quando nós poderíamos dizer, você está mentindo, não é mesmo? E aí é justamente isso, gente. É você suavizar algo. Como sua vizinha é desprovida de beleza, não é mesmo? E a gente poderia dizer o que com isso? Pensa aí. É quando fulaninho não é bonito aos nossos olhos, porque nós sabemos que a beleza, ela é algo relativo, que é belo para mim, não é belo para você. Agora teremos a metonímia. E o que é isso, essa palavra tão diferente? Parece ser tão difícil, mas não é. É quando nós fazemos a transposição de o significado de uma coisa. Ou seja, uma palavra que antes significava uma coisa, ela passa a significar outra também. E essa troca, ela sempre vai haver uma relação entre ambas. Não é uma coisa assim aleatoriamente. Um tijolo passa a ser chamado de sapato. E quando eu falar sapato, todo mundo vai saber que é um tijolo. Entendeu, gente? Não, não é. E aí, como exemplo, né, para ficar assim mais clarinho na mente de vocês, temos pão para quem tem fome. Que houve aquela troca de pão com alimento. Porque eu poderia ser dito alimento para quem tem fome. Ou não tinha teto para se abrigar. Quando, na verdade, eu também posso falar não tinha casa para se abrigar. E por último, comigo, vocês verão a hipérbole. E o que é isso, hipérbole? Já temos a ideia, né, de hiper grande. E ela é o oposto do eufemismo. Ou seja, no eufemismo nós suavizamos. E na hipérbole nós exageramos bem muito naquilo que a gente quer falar. Como, por exemplo, estou morrendo de sede. Quando, na verdade, a gente só tá sentindo muita sede. A gente não tá morrendo, literalmente. Né? E também não vejo você há séculos. Quando, na verdade, só faz muito tempo que a gente não se viu. Não tem séculos. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Agora vocês vão ficar com a Bárbara, tá bom? E no final do vídeo, vocês sabem que a gente sempre deixa na descrição um link lá pro Drive com exercícios para vocês fixarem o assunto, tá ok? Qualquer dúvida, podem comentar aqui nos comentários, só deixando embaixo, que a gente sempre procura ler todos e responder, tá ok? Um cheiro e até a próxima! Olá! Darei continuidade sobre as figuras de linguagem. A primeira figura que eu irei falar é sobre a antítese. A antítese, ela consiste na aproximação de termos contrários.
a aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. Como assim? Vou exemplificar para vocês. Os jardins têm vida e morte. Essa frase é de Cecília Meirelles. Nessa frase contém a antítese. Em qual parte dela consiste a antítese? Na parte vida e morte. São dois termos contrários que elas têm a aproximação nessa frase. Por isso que é uma antítese. Falaremos agora sobre a catacrese. A catacrese ela ocorre por falta de um termo específico para designar um contexto. A gente toma palavras por empréstimo. Entretanto, devido ao uso contínuo, não se percebe que ele está sendo empregado num sentido figurado. Como assim, Bárbara, pedir empréstimo, palavras? Eu vou exemplificar para que vocês possam entender melhor. O pé da mesa. O pé da mesa estava quebrado. Onde está contido a figura de linguagem catacrese? Está em pé da mesa. Um outro exemplo. Digamos que não deixe colocar 2 dentes de alho na comida. Onde está a catacrese nessa frase? Está em dentes de alho. Depois desses 2 exemplos, nós podemos notar que, por falta de um termo específico para designar o objeto que sustenta o tampo da mesa, tomamos por empréstimo, foi o que eu disse, tomamos por empréstimo a palavra pé e usamos ela fora do seu sentido habitual, para que possamos compreender melhor sobre o objeto. Observamos ainda, no caso do dente de alho, que ela trata de uma semelhança de forma. O alho, a parte do alho, ela relembra sim um dente. Continuaremos agora falando sobre a ironia. A ironia é uma figura que apresenta um termo em sentido oposto do usual, obtendo-se com isso o efeito crítico ou humorístico. Vamos exemplificar agora. Vocês vão se identificar. Pelo menos eu falo muito. Fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. A pessoa, quando disse isso, o sentido verdadeiro dessa frase que a pessoa quis dizer é que pedir para outra pessoa falar mais baixo, mas ela foi irônica ao falar. A ironia está em pedir justamente o contrário. Fale mais alto. Seguindo, falarei sobre a metáfora. A gente não poderia deixar de falar dela. A metáfora, ela consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. A metáfora, ela implica, pois, uma comparação em que o conectivo comparativo fica subtendido. Como assim, Bárbara? Vou exemplificar para vocês. Uma frase de Fernando Pessoa que diz o seguinte: meu pensamento é um rio subterrâneo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Podemos observar que no contexto estabelece uma comparação implícita entre o rio subterrâneo e o pensamento. Na medida em que o pensamento, como o rio subterrâneo, pode ser profundo ou fluido. Profundo, fluido, mas se o conectivo como estivesse contido na frase, já não seria uma metáfora, e sim uma comparação, pois o conectivo como estaria explícito. Um outro exemplo que eu trago para vocês é: ela tem um coração de pedra. Quando eu falo ela tem um coração de pedra, podemos comparar o seu coração a uma pedra, para expressar o quanto é duro, o quanto é insensível. Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada pela oportunidade.